seria o benefício resultante da criação do rosário pelo Satanás, sendo que nele eu contemplo a vitória de Cristo sobre o inferno? Se você for protestante, talvez ache tudo isso irrelevante, mas foi esse homem, Domingos de Gusmão, que recebeu, segundo a tradição da Igreja Católica, aquilo que se tornaria o instrumento mais poderoso de conversão dos últimos séculos, o Santo Rosário. E eu, como ex-protestante, cresci em um ambiente onde ninguém sabia sequer disso, onde o rosário era visto como superstição. O problema é que quando você cresce assim, sem uma referência histórica, sem uma tradição para te dizer o que aquilo significa, tudo que parece católico te soa como pagão. Então, a veneração e respeito à Virgem Maria é visto como idolatria, por exemplo, e todas essas questões que são colocadas nas cabeças dos protestantes em relação à Igreja Católica. Eu, por exemplo, não sabia nem o que era um terço, muito menos um rosário inteiro. Na minha convivência só haviam aqueles papagaios doutrinários falando que eram meras repetições e também nunca tive o interesse de conhecer. Como eu já disse no meu relato de conversão, eu nunca cheguei a criticar o catolicismo por não conhecê-lo. Da mesma forma com o Santo Rosário. Tudo que eu ouvi eram críticas em relação a ele, típicas de pessoas que acreditam que o cristianismo nasceu na construção da sua igreja local, né? O Zé da esquina chegou, criou a sua igreja e ali deu-se início ao cristianismo. É triste porque na cabeça de muitos protestantes é como se houvesse um hiato entre Atos dos Apóstolos e a Reforma, como se tudo o que aconteceu antes de Lutero fosse completamente irrelevante. Como se nesse intervalo desse ato Deus tivesse sumido simplesmente. E foi no coração desta igreja, a que muitos chamam de prostituta, mas na verdade é a única esposa legítima de Cristo, que nasceu o rosário. Qual foi a necessidade da existência do rosário? Não foi uma invenção humana, foi uma resposta à heresia albigense que decorria na época, que negava o valor da matéria, do corpo e da encarnação de Cristo. A resposta de Maria foi sensacional: contemplar os mistérios da vida de Cristo com o nosso corpo, com os nossos lábios e com a nossa mente. É como um compêndio do Evangelho, e eu não digo isso como uma figura de linguagem, mas é um fato. Cada Ave Maria é uma ressonância da saudação do anjo Gabriel à Nossa Senhora. Cada mistério é uma contemplação dos sacrifícios de Cristo. O rosário é, portanto, uma ferramenta para meditarmos sobre a vida de Cristo com Maria. Curioso como aqueles que gritam sola escritura, na verdade, são os que menos conhecem a Escritura. Veja bem, há uma grande diferença entre você ler as Escrituras e meditar sobre elas. Ler, você pode ler qualquer coisa. E é exatamente isso que o rosário nos proporciona, porque ele nos dá a possibilidade de meditar, de contemplar, de vivenciar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, cada vez que eu rezo o rosário, eu percebo o quanto eu fui manipulada durante toda a minha existência para que eu menosprezasse ele. Mas vocês aceitam fazer um exercício de raciocínio lógico aqui? Qual que seria o benefício resultante da criação do rosário pelo Satanás, sendo que nele eu contemplo a vitória de Cristo sobre o inferno? Faz o menor sentido isso, concorda? Eu posso dizer que a maior prova de que o protestantismo não entendeu a fé é o desprezo pelo rosário. Detalhe, nesse livrinho aqui, bem curtinho, de São Luís Maria Grignon de Montfort, ele vai falar sobre o Pai Nosso. Eu, por exemplo, no meu período de protestante, eu nunca vi um pastor chegar em um culto e orar o Pai Nosso. E eu me perguntava, por quê? Se está na Bíblia e essas pessoas dizem somente a Bíblia, por que o Pai Nosso não é orado? Crisóstomo disse que aquele que não reza como o divino mestre rezou e ensinou a rezar não é seu discípulo, e Deus Pai não ouve com satisfação as orações criadas pelo espírito humano, mas sim as ensinadas pelo seu Filho. Santo Agostinho, esse santo que aparece aqui atrás, disse que o Pai Nosso bem rezado apaga os pecados veniais. A minha maior indagação durante muito tempo, por mais supérfluo que possa parecer, é porque em nenhum culto que eu já tenha participado durante toda a minha vida, eu nunca ouvi um pastor, um pregador, um presbítero, ou seja lá o que for, orar o Pai Nosso. Nas conclusões da minha própria experiência, percebi que o Pai Nosso é associado completamente à Igreja Católica. Quando alguém diz, vamos orar, e logo depois ela entoa o Pai Nosso, nota-se que aquela pessoa é católica. Por que há um desprezo tão grande pela oração ensinada pelo próprio Cristo?
Eu só fui entender isso quando eu comecei a rezar o rosário. É isso que São Luís Maria Grignion de Montfort fala. O Pai Nosso contém todos os deveres que temos para com Deus, os atos de todas as virtudes e os pedidos de todas as nossas necessidades espirituais e corporais. Contém, como diz Tertuliano, o resumo do Evangelho. Supera, como disse Tomás de Kempis, todos os desejos dos santos. Contém um resumo de todas as doces sentenças dos salmos e dos cânticos. Pede tudo o que nos é necessário. Louva a Deus de um modo excelente. Eleva a alma da terra ao céu e a une estreitamente com Deus. O ponto 38 da 12ª rosa diz: abandonem, pois, as ilusões, almas devotas que negligenciam a oração que o próprio Filho de Deus compôs e recomendou a todos os fiéis. Vocês só valorizam as preces compostas pelos homens, como se até o mais esclarecido deles soubesse melhor do que Jesus Cristo como devemos rezar. Procuram nos livros dos homens a maneira de louvar e de rezar a Deus, como se tivessem vergonha de se servir daquela que seu Filho nos prescreveu. Por isso eu lhe afirmo, meu amigo protestante, porque eu já estive na sua posição. A sua vida de oração se tornará outra coisa, se elevará em outro nível a partir do momento que você pensar racionalmente em relação ao Santo Rosário. Por que digo isso? Porque você deve analisar se todas as opiniões que você tem em relação ao Rosário são realmente suas ou se elas foram colocadas na sua cabeça, se elas foram papagaiadas no seu ouvido e que você não tem de fato uma convicção sobre aquilo que lhe falaram. Eu lhe afirmo com toda a certeza do mundo que a partir do momento que você entender o que são mistérios gozosos, dolorosos, gloriosos e luminosos, a sua vida de oração não será mais a mesma. Experimente de fato o que é uma oração e será impossível que você não se torne católico. Até o próximo vídeo.